que vamos trabalhar é A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. A parte 1, A Era das Catástrofes, com o título A Era da Guerra Total. Na parte 1, o autor já começa apresentando a forma de pensamento das pessoas que viveram durante esse período, pessoas que analisaram esse período. Inclusive, tais pessoas acreditavam que o mundo ia acabar, que a humanidade ia ser finalizada. O conflito incluía potências internacionais. A Primeira Guerra trouxe, claro, as mesmas potências, mas a Segunda ocasionou grandes problemas que já vinham sendo acarretados desde a Primeira. Ele informa que esses 31 anos de guerra, começados, digamos assim, em 28 de julho de 1914, até a rendição incondicional do Japão em 14 de agosto de 1945, informa o quão evoluiu as questões, tanto em âmbito tecnológico como em âmbito de comunicação também. Só que assim, ele vai dizer que as motivações da Primeira Guerra são diferentes das motivações da Segunda, sendo a Segunda Guerra um pouco, digamos que o resultado da Primeira Guerra Mundial não foi um pouco satisfatória para os países que saíram derrotados, e esses países resolveram se estruturar. Só que agora eles tinham pontos que foram negligenciados, entre aspas, assim, durante a Primeira. Agora, a Segunda Guerra, as mentalidades são diferentes. A forma que eles vão lidar com os instrumentos de guerra, com as tecnologias, são diferentes, inclusive com as relações. E um exemplo disso é a questão dos nacionalismos. A questão que vem surgindo a partir daquela força de país com os territórios bem definidos, com uma linguagem parecida ou igual, uma crença semelhante, digamos assim, países formados por pessoas de mesma etnia, mesma linguagem, mesma crença e assim sucessivamente. As nacionalidades exageradas, elas foram também um dos grandes fatores de uma Segunda Guerra. Não que isso não existisse primeiramente, mas que vai ser intensificado a partir da Segunda. O que é que acontece na relação da Primeira Guerra? Nós temos países querendo ser potências, tanto é que nós temos a Inglaterra como grande potência marítima, que antes era chamada Grã-Bretanha. Mas nós temos a França tentando conquistar o seu espaço, tentando conquistar os seus territórios, se desenvolvendo, digamos assim. A grande questão era essa junção política e econômica. Isso não vai se perder durante a Segunda Guerra, mas isso vai se intensificar, isso vai se destacar mais, onde as questões sociais, não que antes isso não era importante, mas agora também será, e será de maneira exagerada. Nós temos aí Hitler com a questão do arianismo, com a questão de produção de homens iguais à raça pura, que era a raça ariana. Então, temos todas essas construções, e não só nesse quesito. Nós temos as questões das ferramentas, das armas de guerra. Na Segunda, elas serão aperfeiçoadas, mas isso não quer dizer que a Primeira Guerra, guerra de trincheiras, elas não foram importantes. Por exemplo, a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, elas eram muito boas nas questões de tanques de guerra. Só que a grande questão era que o soldado que iria comandar o tanque de guerra não estava preparado. E um dos fatores que eu achei muito importante mencionar é a questão da juventude. Ele disse que naquele período a juventude não estava tão preocupada com os problemas corriqueiros. Eles estavam perdendo muitas vezes as suas vidas na Grande Guerra. Então é isso que é um dos fatores que é interessante mencionar. A Alemanha, sendo muito independente, bastante destacada, ela quase acaba tomando todo o poder sozinha. E isso é um fator que é muito notável, tanto na Primeira, mas também na Segunda, onde o domínio de Hitler se estendeu de uma forma global, de uma forma além do local ou além de dois países lutando contra eles. Envolveu outras potências, envolveu outras questões. E ele traz muito isso. E durante esse contexto de Primeira Guerra, ele coloca o fato da Alemanha meio que ter obrigado a Rússia a recuar. Eles meio que afastaram, foram tirando os russos dos territórios, e a Rússia
ela voltou-se para si mesma em uma revolução. Só que essa revolução, claro, revolução é ruptura, é quebrar um paradigma, digamos assim, algo que já existia há um bom tempo e tudo mais. A Rússia se volta para si mesma para resolver, porque a Rússia não estava com uma capacidade para combater. A Alemanha, ela tinha uma estrutura muito boa em relação ao desenvolvimento tecnológico, entre outras questões. Tanto é que eles falam sobre, que o autor fala sobre as armas químicas. A Alemanha tinha muito isso. E é importante esse jogo que eles faziam em relação às suas armas e essa química que eles utilizavam. Com isso, também, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos, que vai mudar muitas coisas. Ele, inclusive, fala essa questão das percas de muitas pessoas, não tantas as alemãs, no caso, inicialmente, mas os Estados Unidos perdem no final da Primeira Guerra, ali, durante a sua entrada, mas as baixas, elas são muitas pessoas começam a morrer, e ele também menciona essa parte. Inclusive, ele fala sobre o desenvolvimento radiofônico. As questões de comunicação, elas vão se aperfeiçoando. É necessário que isso aconteça, até por conta das comunicações. Outro fator que ele cita em relação aos armamentos de guerra é o submarino. Pois uma das táticas de guerra é você acabar com o suprimento do seu inimigo. O que é que acontece? Os submarinos, eles serviam para bloquear os mantimentos dos outros países. Por exemplo, a Alemanha bloquear a Grã-Bretanha, levando em consideração que a Grã-Bretanha era soberana ela era a potência naval, então ela era soberana em questões voltadas para o mar. O exército marítimo era muito bom. Então, a Alemanha, ela se volta para atacar nessas questões, o submarino também produzido para bloquear as questões alimentícias, para que as pessoas fossem enfraquecidas, os guerreiros fossem enfraquecidos. Isso é interessante em mencionar também, porque os aviões que eram produzidos para bombardear, eles foram sendo adaptados com o passar do tempo. Inclusive, na Segunda Guerra, eles ganham mais propriedade, não só aviões, mas navios submarinos, entre outras questões. Elas são postas de uma maneira mais detalhada, os ganhos, o resultado, nesse caso, da Primeira Guerra, acaba dando ganho, querendo ou não, aos Estados Unidos, que vai ali se aperfeiçoando. Só que assim, no final da Primeira Guerra, países como a França e a Grã-Bretanha, elas estão totalmente em reconstrução. Além de querer limitar uma segunda guerra ou um surgimento de outras com medidas contratuais, digamos assim, como a questão dos 100 mil soldados da Alemanha, o controle de armamento, essas questões, nesse caso a repartição dos territórios também, cuja a Itália não fica muito satisfeita, mas toda essa questão é posta, e isso é interessante, porque isso também alimenta o ódio que surgirá para encabeçar a Segunda Guerra. Então o que é que acontece? A soberania da nação já começa a surgir, já começa a ganhar espaço de maneira gradativa. A França, ela recupera terras perdidas, e essa questão territorial também é muito importante, pois o nacionalismo ele está voltado a isso. Então, o que é que acontece? Ocorre essas questões também. O Tratado de Versalhes, ele não é um tratado que funciona em totalidade. Nem a Liga das Nações, ela fracassou. Então, ele coloca isso muito bem no texto. E uma parte que eu achei muito importante com essas novas demarcações que acontece é o fato que ele menciona no texto e diz: a Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia para o mundo. Porque, por exemplo, o resultado da primeira com essa redistribuição de locais, na Segunda Guerra, a expansão nazista foi tomando espaço. Nós podemos notar isso, inclusive quando vemos documentários a respeito dos territórios que a Alemanha conseguiu capturar para si. E isso vai acabando nos mostrando as questões nacionais, isso vai nos mostrando também as questões de repartição, isso vai nos mostrando outros fatores a respeito também, inclusive, do final da guerra,
que já vem uma questão ideológica fortemente. Não que na Primeira Guerra não acontecesse, mas a Segunda Guerra ela traz uma questão ideológica muito pesada. Tanto é que uma das grandes preocupações é isolar a Rússia, porque a Rússia está com uma ordem voltada para os bolcheviques. Então eles precisam isolar a Rússia, bloquear, digamos assim, essa questão dela expandir-se, dela relacionar-se com outros. Inclusive, ele menciona no texto que a Rússia ela precisou se desenvolver de maneira isolada, de maneira de quarentena, digamos assim. Então, é muito importante esse fator, porque a revolução que acontece na Rússia meio que também acarreta grandes, digamos que imaginários. O medo do comunismo ele começa também a acontecer nessa questão. E vai ser desenvolvida, que a gente nota isso com o passar do tempo. E ele fala também sobre as questões do tempo. Antes de 1914, as guerras eram mensais ou semanais, mas depois elas foram anuais, né? Elas foram crescendo o período de tempo. Ele fala sobre as alianças que aconteceu, Rússia, França, Grã-Bretanha, e depois fala sobre os centrais, as potências, digamos, centrais, que ele vai falar sobre Alemanha, Áustria-Hungria, Itália. Depois nós vamos ver o Japão aí do lado do eixo, nós vamos ver também os Estados Unidos do lado da aliança, aí lutando com a Inglaterra. Também tem os planos, os planos que ele desenvolve, que a Alemanha ela objetivava acabar com a França na fronte ocidental e com a Rússia no fronte oriental. E nisso eu me lembro da questão do acordo, entre aspas, de Hitler com Stalin. Aquela famosa charge do casamento, né? Tem os dois se casando. E depois ocorre essa ruptura. A Rússia ela foi essencial para a vitória dos Estados Unidos. A gente precisa dizer isso. Na questão de homens mortos, de herança dada para a guerra, a Rússia ela teve uma grande dedicação. Os Estados Unidos ele é o cérebro à frente, mas a Rússia também ofereceu seus homens para a batalha. E eu acho isso fundamental. Ele fala sobre as questões que aconteceram em números de morte, em números de crescimento de baixas, de todo esse contexto do plano que foi estabelecido, que era o plano relâmpago da Alemanha, e as tecnologias que surgiram. Passando agora para a segunda parte do texto, o autor ele inicia essa discussão trazendo para a gente uma observação sobre a produção literária histórica da Segunda Guerra Mundial e como ela é pequena em relação à Primeira Guerra, às produções da Primeira Guerra, e inicia trazendo o fato dos estados que foram arrastados para a guerra contra os três, fazendo referência à Alemanha, ao Japão, à Itália. Os dois lados, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles não queriam esse conflito. O autor ele resume em duas palavras o motivo da guerra, e ele cita o Adolf Hitler, são as duas palavras de referência dele. E é destacada essa insatisfação, e começa destacando depois dessa fala, ele destaca a insatisfação dos partidos na Alemanha para com o Tratado dos Versalhes. Então todos os partidos, os comunistas de extrema esquerda, os nacionalsocialistas de Hitler na extrema direita, todos eles combinavam-se na condenação desse Tratado de Versalhes, um tratado dito como injusto e inaceitável. Trazendo um pouco a referência da Itália, um dos responsáveis, segundo Roberval, pela guerra, e mesmo não sendo prometido pelos aliados em 1915, a Itália ela saiu da Primeira Guerra Mundial com consideráveis ganhos territoriais. Contudo, esse triunfo do fascismo, um movimento descrito como contra-revolucionário, portanto ultranacionalista, imperialista, sublinhou uma insatisfação italiana para com a situação naquele momento. Sublinhando um pouco o Japão, com a sua força militar e naval, que tornavam naquele momento a mais forte potência no Extremo Oriente.
sobretudo desde que a Rússia estava fora desse quadro. Então, as ações e as não ações que levaram à Segunda Guerra Mundial, eu faço um destaque para essa fala, porque é uma descrição muito importante que o Hobsbawm faz e que não podemos deixar de destacar. O que causou concretamente a Segunda Guerra Mundial foi a agressão dessas três potências descontentes, como a gente já vem falando desde o início da minha fala, ligada por vários tratados desde meados da década de 1930. Então esses marcos, os marcos miliares na estrada para a guerra que ele cita, ele começa citando a invasão de Manchúria pelo Japão em 1931, a invasão da Etiópia pelos italianos em 1935, a intervenção alemã e italiana na Guerra Civil Espanhola em 1936-39, a invasão alemã da Áustria no início de 1938, o extopiamento posterior da Tchecoslováquia pela Alemanha no mesmo ano, a ocupação alemã do que restava da Tchecoslováquia em março de 1939, seguida pela ocupação italiana da Albânia e as exigências alemãs à Polônia, que levaram de fato a esse início da guerra. Isso foram as ações. Ele também cita alternadamente as não ações, que também levaram à culminância da guerra. E ele conta os marcos como negativo a não ação da Liga contra o Japão, a não tomada de medidas efetivas contra a Itália em 1935, a não reação da Grã-Bretanha e a França à denúncia unilateral alemã do Tratado de Versalhes, e notadamente a reocupação alemã da Renânia em 1936, a recusa da Grã-Bretanha e da França a intervir na Guerra Civil Espanhola, essa não intervenção, e a não reação destas à ocupação da Áustria, o recuo delas diante da chantagem alemã sobre a Tchecoslováquia e o Acordo de Munique, em 1938. E por fim, ele cita a recusa da URSS a continuar opondo-se a Hitler, em 1939. O pacto de Hitler e Stalin de agosto de 1939 também. E no entanto, se um lado ele claramente não queria guerra e fez de tudo para evitá-la, e o outro a glorificava. No caso de Hitler, ele desejava essa guerra, então ele estava ativamente desejando ela, e nenhum dos agressores queria a guerra que tiveram. Quando a tiveram, e contra pelo menos alguns dos inimigos com os quais se via lutando. O Japão, apesar da sua influência militar, da influência militar em sua política, certamente ele teria preferido alcançar seus objetivos sem uma guerra geral, como é citado pelo Hobsbawm. As intenções de Hitler não eram claras. Ele era uma pessoa que pensava não claramente, as suas decisões não é muito bem descrita. Até hoje tem esse debate, as verdadeiras intenções de Hitler. Ele não era um homem que documentava suas decisões, mas duas coisas ficam claras para Hobsbawm: que uma guerra contra a Polônia em 1939 não fazia parte desse plano de guerra. E a guerra que finalmente se viu contra o URSS nos Estados Unidos era um pesadelo de todo general e diplomata alemão. Então aí vem o estopim, vem a guerra. E a guerra começou em 1939, depois que a Alemanha entrou na Polônia, que foi derrotada e dividida pela União Soviética, com a União Soviética. Então, com uma guerra puramente, digamos assim, europeia, ocidental, como fala ele, de Alemanha contra Grã-Bretanha e França, a guerra ela foi revivida pela invasão da União Soviética por Hitler, em 22 de junho de 1941. E para Hitler, a conquista de um vasto império territorial oriental, rico em recursos e trabalho escravo, era o próximo passo lógico. E
Enquanto isso, a guerra ela se tornara de fato global. O triunfo de Hitler na Europa deixou um vácuo imperial parcial no Sudeste Asiático, no qual o Japão então entrou, afirmando um protetorado sobre as desamparadas relíquias dos franceses na Indochina. Os Estados Unidos eles encararam essa extensão do poder do eixo no Sudeste Asiático como intolerável e aplicaram severa pressão econômica sobre o Japão. O ataque japonês ao Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, ele tomou a Guerra Mundial. Hitler, já inteiramente esgotado na Rússia, declarou gratuitamente guerra aos Estados Unidos, dando assim ao governo de Roosevelt a oportunidade de encarar o conflito sem enfrentar resistência política em sua casa. Então, essa é uma ação dita por Hobsbawm como um mistério, porque a Alemanha nazista constituía um perigo muito mais sério, ou de qualquer modo assim, muito mais global para a posição dos Estados Unidos e do mundo do que o Japão. Então os Estados Unidos nesse momento começou a concentrar a sua atenção por inteiro com a Alemanha. E ao concentrar essa atenção, eles conseguiram para derrotar a Alemanha de Hitler, né, eles encontraram a resistência alemã, que claro se mostrou muito dura de vencer. No leste, a determinação do Japão de lutar até o fim foi o motivo pelo qual houve o lançamento das armas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, para segurar a rendição japonesa, né? Mas ainda voltando um pouco na questão da guerra, as decisões de invadir a Rússia, declarar guerra aos Estados Unidos, decidiram também o resultado da Segunda Guerra, porque isso não parecia imediatamente óbvio, pois o eixo ele atingira o auge do seu sucesso em meados de 42 e só veio perder a iniciativa militar lá em meados de 43. Mas as decisões tomadas pelo governante alemão teve seus precalços e teve as suas causas. Mas ainda que a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi portanto travada até o fim, e sem ideias sérias de acordo de nenhum dos lados, né? E foi uma luta de vida ou morte para a maioria dos países envolvidos. O destino da derrota nas mãos dos nazistas era a escravização e a morte. Então daí a guerra ser travada sem limites, né? A Segunda Guerra Mundial ela ampliou a guerra maciça em guerra total, como cita o Hobsbawm. E para encerrar minha fala eu trago uma citação da última parte da parte 2 do texto da Guerra Total, do capítulo da Guerra Total, que ele diz assim: suas perdas são literalmente incalculáveis, e mesmo estimativas aproximadas se mostram impossíveis, pois a guerra, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, matou tão prontamente civis quanto pessoas de uniforme, e grande parte da pior matança se deu em regiões ou momentos em que não havia ninguém a postos para contar ou se importar. Continuando a discussão do texto com a terceira parte, o autor Eric Hobsbawm vem falar mais um pouco sobre as guerras, porém nessa parte ele vem destacar um pouco sobre os meios sociais, econômicos e também envolvendo a tecnologia. Então, para iniciar, o autor fala um pouco sobre a guerra moderna. O que seria essa guerra moderna, o que trouxe e o que ela preservou. Na verdade, guerra moderna podemos dizer que seria apenas um conceito usado para que pudéssemos saber o que foi preservado, aperfeiçoado, né, nas guerras anteriores que foram assim usadas nas posteriores, como por exemplo, a partir de equipamentos e práticas, como por exemplo na Primeira Guerra, muitas coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, tanto em práticas, equipamentos, foram assim aperfeiçoadas para a Segunda Guerra. Então, as guerras, elas envolvem na verdade, uma sociedade, como por exemplo, homens, mulheres e também podemos dizer que criança. Então, as guerras também têm aí um desvio de toda a economia para a sua produção. Até então sabemos que quando
acontecem esses grandes eventos, esses grandes fatos de guerra, tem que ter aí uma produção de equipamentos, armamentos, roupas e dentre outras coisas. Então, no meio da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, houve então grandes revoluções. Revoluções de quê? Revolução no emprego de mulheres fora do lar, porque sabemos que ali na Primeira Guerra, principalmente ali podemos dizer que temporariamente na Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres saíram do seu lar, saíram daquele meio, daquele conservadorismo do seu lar, para então contribuir também com a guerra no meio do trabalho, em fábricas e dentre outras coisas, em indústrias e tantas outras coisas. Mas não só aconteceu aí essa revolução no emprego de mulheres. Podemos dizer que, voltando só um pouco nessa questão da revolução do emprego de mulheres, que foi temporariamente na Primeira Guerra Mundial, como eu falei, e permanentemente na Segunda. Então, como era visto poucas mulheres na primeira, na segunda já era visto uma grande porcentagem de mulheres trabalhando e contribuindo para as guerras. Então, essa revolução não teve apenas no setor social, podemos dizer, do meio das mulheres, mas também nos instrumentos menos destrutivos. E o que seriam esses instrumentos menos destrutivos? Os instrumentos que estavam presentes ali também nas guerras, que teve uma alta produção e uma boa, podemos dizer, um bom resultado, que na verdade foi esses instrumentos menos destrutivos na guerra. Então, podemos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos dos Estados Unidos encomendou mais de 519 milhões de pares de meias e mais de 219 milhões de calças, enquanto as forças alemãs, fiéis à tradição burocrática, no único ano, que foi ali aproximadamente em 1943, encomendou 4,4 milhões de tesouras e 6,2 milhões de almofadas para os garimpos dos departamentos militares. Então, a guerra em massa exigia uma produção em massa. E para que pudesse existir uma boa produção, a produção em massa, na verdade, exigia também que podemos dizer que deveria ter uma boa administração, uma boa organização para organizar tudo isso, para que pudéssemos permanecer com uma boa economia, para que pudesse permanecer com uma boa economia e uma boa administração, pois, na verdade, os exércitos ali estavam sendo vistos como um bom empreendimento, até então conhecido do homem, e tinha de ser, consequentemente, organizado e administrado. E essa organização e boa administração, ela aí ia dar bons frutos, na verdade, aos negócios como sempre. E o que seriam esses negócios como sempre? Esses negócios como sempre seria que deveria continuar a operar em tempos de guerra, como também em tempos de paz, ou seja, a economia deveria estar boa, tanto em tempos de guerra como em tempos de paz. Porém, a Primeira Guerra Mundial, que durou tão mais do que o governo havia previsto e consumiu tão mais homens e armamento, tornou impossível esses negócios de paz, esses negócios como sempre, pois não tiveram bons frutos, não tiveram bons acontecimentos. Então, com isso, com essas experiências, o governo só aprenderam essas questões. Então, com a experiência própria durante a Primeira Guerra Mundial, na Segunda já o sabiam desde o começo, graças em grande parte à experiência da Primeira. Então, várias coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial foram
aperfeiçoadas para então pudesse ter um desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial. Então, e também preservada. Várias coisas positivas que aconteceram foram preservadas, como também várias coisas negativas foram aperfeiçoadas. Então, grandes estados, como por exemplo a Grã-Bretanha, a Alemanha, a URS e dentre outros, tiveram seus bons desenvolvimentos e maus desenvolvimentos. Podemos dizer que aprendeu a lição certa e outros não aprenderam. Então, essas guerras, podemos dizer que sem dúvida revolucionou a administração. Até onde revolucionou? Podemos dizer que revolucionou na tecnologia e na produção. O autor deixa bem claro que adiantou visivelmente a tecnologia. Não podemos dizer que teve um processo, uma grande inovação na tecnologia, mas adiantou ali, porque se não fosse pela Segunda Guerra Mundial e o medo de que a Alemanha nazista explorasse as descobertas da física nuclear, a bomba atômica certamente não teria sido feita, nem os enormes gastos necessários para produzir qualquer tipo de energia nuclear teria sido compreendido no século XX. Então, tivemos aí um bom resultado na tecnologia, mas mesmo assim a tecnologia da guerra não era nova. Podemos dizer que a tecnologia não era nova, era apenas uma modernização que vinha acontecendo gradativamente. Não era assim um avanço, uma coisa notavelmente rapidamente avançada, mas sim preservada e dentre outras coisas. Podemos dizer que as guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, ajudaram muito a difundir a especialização técnica e certamente tiveram um grande impacto na organização industrial e nos métodos de produção em massa. Mas o que conseguiram foi, de longe, mais uma aceleração da mudança que uma transformação. Então, foi apenas uma aceleração de bons equipamentos, de uma boa tecnologia, do que, na verdade, uma boa transformação aí rapidamente em massa. Então, em termos econômicos, a guerra promoveu um crescimento econômico. Podemos dizer, e o autor traz isso bem explícito, que num certo sentido é evidente que não. A guerra não trouxe um bom sentido econômico, um bom crescimento econômico e dentre outras coisas. Mas, por outro lado, as guerras foram visivelmente boas para a economia dos Estados Unidos, pois sua taxa de crescimento das duas guerras foi bastante extraordinária, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, quando aumentou mais ou menos 10% ao ano, mais rápido que antes ou depois. Então a gente pode perceber que dentre os estados, os países que estavam envolvidos na guerra, o único que estava tendo aí um bom desenvolvimento, que teve o seu bom desenvolvimento, foi os Estados Unidos e permanece aí também. Agora, vamos analisar os impactos e custos humanos dessa era de guerras. Apesar do menor número de mortes da Primeira Guerra, talvez essas mortes causariam um impacto maior que as grandes quantidades da Segunda, pois os participantes da Primeira Guerra jamais esperavam tamanho sacrifício em vista daqueles que já haviam esperado o massacre, nesse caso, os participantes da Segunda Guerra. Assim, o século XX é marcado pela brutalidade. A tortura, a brutalização e a violência tornaram-se normal a todos. Afinal, abre aspas, porque homens que tinham matado e visto matar e estropiar seus amigos iriam hesitar em matar e brutalizar os inimigos de uma boa causa?
a guerra se democratizou, tornando os conflitos em guerras populares. A guerra e a crueldade tornaram-se impessoais. A tecnologia tornou as pessoas insensíveis. O matar dependia apenas de um apertado botão. O homem se resumiu em alvos, em meras estatísticas. Assim, o mundo se acostumou à matança e expulsão em quantidades incontáveis. Entre 1914 e 1922, estima-se entre 4 e 5 milhões de refugiados, números muito menores quanto aos que viriam decorrente da Segunda Guerra Mundial. Os 31 anos entre 1914 e 1945, ou seja, do início da Primeira Guerra ao fim da Segunda, é comparável à Guerra dos 30 anos do século XVII na história alemã em termos de devastação, mas não em relação à memória que deixou. Para os que viveram esse período de 31 anos, foram duas guerras, relacionadas, mas distintas, cada uma com seu caráter e perfil históricos. Em suas semelhanças, geraram muita carnificina, acabaram em colapso e revolução social em muitos lugares, deixaram devastados outros países participantes da guerra, com exceção dos Estados Unidos. Porém, houveram diferenças entre elas. A Primeira Guerra não resolveu nada. As esperanças que gerou foram frustradas. Mas a Segunda Guerra trouxe soluções, mesmo que por décadas, como a ascensão da economia do mundo ocidental, a estabilidade da democracia política ocidental e a estabilidade do cenário internacional. As evoluções após as duas guerras também tiveram suas diferenças. Aquelas após a Primeira Guerra foram revoluções contra a guerra. Aquelas após a Segunda surgem com a participação popular em um conflito mundial contra os inimigos. Na perspectiva do historiador, os dois tipos de revolução pós-guerra, da primeira e da segunda, podem ser vistos como um único processo.